O tema é o pecado e a graça. E de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Nós iremos utilizar esses dois livros como base. O livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Amém? Então, vamos fazer uma oração para a gente iniciar aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos permissão, Senhor, para entrar na Tua presença, porque não é de qualquer jeito que entra na Tua presença. Por favor, Senhor, através dessa mensagem, dessa manhã, que seja uma mensagem completamente transmitida pelo poder do Teu Santo Espírito. E que tudo que possa ser feito aqui essa manhã, que o Teu poder, que a Tua graça, que esteja derramado nessa igreja. Abençoe, Senhor Deus, cada família aqui, cada pessoa que se encontra aqui essa manhã de forma presencial ou virtual. E que nada que eu possa falar aqui essa manhã, Senhor, venha de mim, mas que seja movido pelo poder do Teu Santo Espírito. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, verdades, palavras de esperança e de salvação, porque nós precisamos ouvir. Eu entendo, Senhor Deus, que nós nunca iremos parar de pecar, a não ser pela Tua graça, que nos perdoa, que nos transforma, que nos purifica. Eu necessito dessa graça todo santo dia. Eu necessito do sangue expiatório de Cristo todo santo dia. Eu acredito que todos que se encontram aqui também dependem da Tua graça, do sacrifício expiatório de Teu Filho nessa manhã. Por favor, Pai, permaneça conosco. No doce nome daquele que vive e que reina para sempre, que é o Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá. A ilustração que aparece na TV aqui é da Bíblia, não é isso? E o que está por trás da Bíblia é o universo, Terra, enfim, outros planetas, o universo. E essa imagem quer dizer que o único livro que realmente contém verdades para a sua vida, verdades para a minha vida, verdades para esse mundo, se chama a Bíblia. Ele não é qualquer livro. Ele é o livro que foi feito, foi produzido pelo poder do Espírito Santo. Ele não é um livro qualquer, é um livro simples. Mas esse livro revela o caminho, a verdade e a vida, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus da graça. E as palavras que estão contidas nesse livro são palavras de vida eterna. Esse livro nos conta a história desse mundo. Esse livro nos mostra a nossa triste realidade. Quem somos e para onde vamos. A Bíblia diz que nós somos pó. E do pó que fomos feitos, para o pó voltaremos. Mas esse livro também diz que todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Esse livro não esconde os erros dos personagens. Não é uma maquiagem. Esse livro mostra as boas ações dos personagens e também as más ações. Só tem um ser que aparece nesse livro que não tem más ações. E a Bíblia chama ele de o caminho, a verdade e a vida. Se existe alguém que andou nesse mundo que não errou, se existe alguém que andou nesse mundo e não pecou, esse alguém não sou eu. Esse alguém não é você. Deixa eu dar uma informação para você aqui. Até que Jesus volte, você jamais vai conseguir deixar de ser um pecador. Mas todo aquele que está em Cristo está perdoado, está liberto, está salvo de seus pecados.
A palavra de Deus diz que todo aquele que está em Cristo é nova criatura. E sobre eles não há condenação alguma. São palavras como essa, são expressões como essa que esse livro apresenta. Expressões de salvação, de alegria, de motivação. Você não vai encontrar em nenhum lugar na face desse mundo uma esperança como essa. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vai encontrar na onde? Esse livro diz que a maior riqueza que existe nesse mundo é Deus. E esse Deus se revela. Ele tem um rosto. Ele tem uma cara. E ele tem um nome. Jesus Cristo. Jesus, o Messias, o Salvador, o Libertador. Aquele que veio do céu para esse mundo. Unicamente para nos salvar da morte eterna. E para isso ele teve que pagar com a sua própria vida. E é mais ou menos sobre isso que nós iremos abordar essa manhã. Tenham paciência. Amém? O primeiro tópico dessa manhã diz o seguinte: privou-nos da árvore da vida. Alguma coisa nos tirou a árvore da vida. Algo aconteceu que nos tirou de vivermos eternamente. Você já parou para pensar que em nenhum momento do dia de hoje você pensou assim: nossa, eu vou morrer. Você acordou, você pensou em tomar café, você pensou em tomar banho, você pensou em vir para a igreja, mas em nenhum momento passou na sua mente que tu vai morrer. Pensou? Você não pensou. Porque você não foi feito para morrer. Você não foi feito para pensar nisso. Porque o seu coração, Deus o fez eterno. Amém? E isso aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 22. Se vocês quiserem abrir, eu espero. Se não, para a gente já adiantar, a gente já vai acompanhando aqui. Porque já é 11h30. Eu vou correr, irmãos. Eu vou correr mais do que o Senna para terminar isso aqui meu dia. Amém? E diz assim, ó. Então o Senhor Deus disse: vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida. Coma e viva para sempre. Por quê? Ao versículo 23 diz: por isso o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. No versículo 22, Deus estava com uma preocupação. Deus estava preocupado. O quadro de Deus foi o seguinte: olha, o diagnóstico foi o seguinte: o homem comeu da árvore do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. E ao comer desse fruto, o homem se afastou de mim. E todo aquele que se afasta de Deus, o que acontece com ele? Morre. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são o quê? São os ramos. Quando a videira, o ramo é cortado da videira, o que acontece com o raminho? Ele seca e morre. E ao Deus obedecer a Deus e ao comer esse fruto, automaticamente o homem passou a morrer. Mas a questão, irmãos, não é só morrer. Você já parou para pensar que na maioria das vezes as pessoas para morrer elas sofrem? Você já parou para pensar que você já teve uma dor de cabeça? Você já parou para pensar que quantas vezes você teve dor de dente? Você já parou para pensar quantas vezes você teve uma diarreia? Até o nome assusta. Agora imagine você com uma situação dessa eternamente. Imagine tu com uma dor de cabeça eternamente. Imagine você com uma dor de dente eternamente. Imagine você, misericórdia, com diarreia eternamente. E para nos livrar, imagine você, mamãe, sofrendo para ter o seu filho naquele momento do parto, com aquela dor, e aquela dor permanecesse com você eternamente. Agora imagine uma pessoa que está com câncer, que está gritando nesse exato momento, em algum lugar desse mundo, está gritando de dor, porque o câncer está destruindo ele. Agora imagine aquela dor eternamente. Seria bom ou seria ruim? Seria terrível. Seria horrível. E Deus, preocupado com isso, Deus disse: olha, vamos proibir de que ele toque no fruto da vida eterna e coma, porque se ele comer, a tragédia vai ser eterna. Eternamente.
que o pecado nos tirou, nos privou da vida eterna. Mas a boa notícia que eu tenho para dizer essa manhã aqui para vocês é que esse não foi o fim. Essa não é o fim da história. Porque lá em Apocalipse, o tópico diz assim: devolveu-nos a árvore da vida. Porque se lá em Gênesis, lá no princípio, nós perdemos o direito da vida eterna, Apocalipse diz que nós tivemos novamente o direito de vivermos eternamente. E o texto diz assim, Apocalipse 2:7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Porque sem Adão, perdemos o direito à vida eterna. Em Cristo Jesus, nós ganhamos o direito de comer novamente desse fruto e sermos eternos. Olha que notícia importante. De lá atrás, estávamos condenados à morte eterna. Na condição de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, estamos sendo exaltados por Ele para vivermos eternamente. Sem Adão, perdemos o direito. Em Jesus Cristo, ganhamos o direito. Essa árvore está no centro do jardim da Cidade Santa. O texto diz que as suas folhas, os seus frutos servem para curar as nações. Sabe o que isso significa? Significa que quando uma pessoa for ressuscitada, mesmo sendo perfeita, um anãozinho vai ser ressuscitado anão. E ele vai subir para o céu perfeito, mas em uma estatura menor. E quando Adão vê aquela situação, ele vai ficar desesperado, porque Adão, um homem grande, enorme, vai olhar e vai ver o que o pecado causou, que tristeza foi o pecado. E quando esse anãozinho estiver comendo do fruto da árvore da vida eterna, ele vai, aos poucos, ele vai retornar à sua estatura perfeita. Amém por isso? A notícia é boa ou é ruim? Ou maravilhosa? Colocou-nos sob sentença de morte. O pecado nos levou e nos jogou na morte. Em Gênesis 2:17 diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. E você pode questionar assim: mas Diego, mas eu não comi. Foi Adão que comeu e a sua esposa, não foi eu, não tenho nada a ver com isso. Irmãos, é verdade, você não comeu. Você não tem nada a ver com isso. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Você não é o fruto do perfeito que Deus fez. Você e eu somos o fruto, ou fruto da misericórdia e da graça dele. É a notícia que eu vou dizer para você, eu creio nisso. É algo meu. Se Adão não tivesse cometido o pecado, tudo não ia existir. Existia um outro ser perfeito, mas não você. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, lá atrás. Ele já sabia que você iria existir, ele não abriu mão de você. Você não comeu. Mas se Deus tivesse destruído Adão naquela hora, você não existia. Então você e eu e você, somos fruto da misericórdia e da graça de um Deus amoroso, que decidiu pagar um altíssimo preço para que a gente pudesse voltar para os braços dele. E esse quadro aqui revela muito, porque além de trazer a morte para esse mundo, tem tragédias, tem guerras, tem doenças, tem pragas. A vida nesse mundo, sinceramente, por mais que você seja rico, você não está livre, não está imune de sofrer um acidente. Você não está imune de adquirir uma doença tipo câncer. Você não está imune de ter um filho com leucemia. Você não está imune de pegar um carro e fazer uma viagem, alguém vir, você correto, mas alguém vem bêbado, bate em você e você morre. Ou de você pegar um avião e ir para um lugar e o avião cair e acabou a história. Esse mundo é um mundo de morte. Tudo que existe nesse mundo morre. Tá vendo esse celular aqui? Esse celular aqui, ó, ele queima, ele deixa de existir.
Já pensou para pensar que tudo que existe aqui morre? Mas existe um Deus que vai trazer a solução para esse mundo. Porque sem Gênesis, entramos no precipício da morte. Lá em Apocalipse, diz assim: dar-nos a vitória sobre a segunda morte. E o texto de Apocalipse 2:11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Diga amém por isso. Irmãos, muitas pessoas aqui que estão sentadas aqui nesses bancos perderam alguém que ama. É quase impossível não se emocionar falar disso. Porque nesse mundo a morte ela é real, ela existe. Na verdade, esse mundo cheira a morte. E o cheiro da morte é terrível. Ele fede. Eu fui passar ali para chegar na Primavera 1, eu fui por baixo. Naquele lugar ali, meu irmão, tinha tanto urubu. Aí eu de capacete e não consegui. Eu digo, vou parar de respirar aqui, que eu não estou conseguindo. A sensação estava de vômito, eu queria vomitar. Esse mundo é aquele ali, o retrato desse mundo é aquilo ali. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para essa imagem, eu vejo aquele grande dia, Jesus ressuscitando todas as pessoas que morreram e creram nele. E a vida não é a passagem, como diz os espíritas, que você vem e reencarna. Não é assim, a Bíblia não mostra isso. A vida é você dormiu, mas quando Jesus vier, você vai ser ressuscitado de um corpo que morre para um corpo imortal. E você vai estar com Deus para todo sempre. Agora imagine uma pessoa lá no céu vendo todo o sofrimento aqui da terra. Imagine você dialogando, Deus, olha lá, a minha filha, ela vai ser assaltada. Gente, o céu seria um inferno. O céu seria algo terrível. Mas quando você estiver lá no céu, a morte não vai mais existir. O mal não vai mais existir. A fome não vai mais existir. O sofrimento não vai mais existir. Porque Jesus garantiu para mim e para você a vitória sobre a morte. Em Gênesis, a escolha de Adão foi a morte. Em Apocalipse, revela que a escolha de Jesus foi a vida eterna. Próximo. Irmãos, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Força-nos a ganhar o nosso pão. E aqui eu fiz essa ilustração, né? Por que força-nos a ganhar o nosso pão? Eu vou pegar o exemplo que aconteceu ontem em Feira Grande, que eu até usei nessa manhã, lá na Primavera 1. Mas antes eu vou ler o texto, já para adiantar. Diz assim, Gênesis 3:19 diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, até que morra. Visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então Deus está dizendo para mim e para você que por causa do pecado, para a gente conseguir se manter nesse mundo ia ser algo que duro, difícil. Muitas pessoas não estão aqui e sabem que para ganhar o pão como é complicado, tem que acordar mais cedo, vai sair de casa, às vezes não come direito, vai se estressar no trabalho, mas você precisa daquilo ali, porque se você não tiver aquele emprego, o que vai acontecer com você? Você não vai ter dinheiro para colocar comida na sua casa, pagar água, energia, essas coisas que existem nesse mundo. Então você está escravo ou escravizado do sistema desse mundo. E Deus diz, um suor do seu rosto vai ganhar o quê? O seu sustento. Mas vou pegar um exemplo de ontem de Feira Grande. Ontem, uma mulher estava na sua moto, com um funcionário seu atrás, na garupa, estava com o seu trabalho em mãos, que era o frango, ela vendia frango, e estava indo para a feira, em Feira Grande. Ela estava indo fazer o quê? E do outro lado vinha alguém que passou a noite toda farrando, bebendo, enfim. Não estou aqui para julgar, estou só descrevendo o quadro, a situação. E essas duas vidas se encontraram. O motorista do carro se encontrou com a motorista da moto. Quem estava conduzindo o carro se encontrou com quem estava conduzindo a moto. Mas o encontro não foi amigável. O encontro não foi bom. Teve um preço muito alto. Entre a farra e o trabalho, alguém morreu. Isso é
o retrato claro desse mundo de tragédia, de dor, de sofrimento. Eu acompanhava ontem à noite no jornal que o pai do jovem de 17 anos falava assim, que ele estava trabalhando para juntar dinheiro para comprar as alianças do seu casamento. Infelizmente ele não conseguiu realizar esse sonho. Porque esse mundo mal, o odor dele é morte, cheira a morte. É o mundo das tragédias, é o mundo do sofrimento. E para ganhar o pão desse mundo, a gente coloca em risco até a nossa própria vida. Quantas pessoas, igual aquela senhora, igual aquele jovem, saíram para trabalhar e não voltaram mais? Perderam as suas vidas. Quantas pessoas trabalharam no fumo, que é uma cultura nossa aqui, e perderam a sua vida através de um câncer? Que trabalharam com fumo a vida toda e a sua vida foi abreviada. E tantos outros tipos de trabalho. Deus não nos criou para sofrer. Deus nos criou para que o trabalho fosse uma dádiva, não um castigo. Mas lá em Apocalipse, diz assim: prover para nós o maná escondido. Em Apocalipse 2,17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Em outras palavras, Deus está dizendo que no novo céu e na nova terra, Ele mesmo é quem vai providenciar o teu sustento. Você não vai mais ter essa preocupação. Você não vai mais colocar a sua vida em risco, em busca do seu sustento. O próprio Deus vai prover isso para você de forma extraordinária. Se lá atrás o trabalho se tornou algo penoso, cheio de dificuldade, de empecilho, de risco, no novo céu e na nova terra, o próprio Deus vai providenciar todos os dias o teu sustento. Sem preocupação, sem risco. Amém por isso? Próximo. Talvez essa foi uma das coisas que mais pesou. Roubou nosso domínio. Essa ilustração aqui, ela diz muito sobre o texto. Em Gênesis 3:24, que diz assim: depois de expulsar o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. Por que Deus colocou querubins na entrada do Éden? Será que Adão tinha forças para entrar no Éden novamente? O que vocês acham? Não, ele não tinha força. Mas essa ilustração que eu coloquei aqui de propósito tem. Uma das ideias do diabo era fazer com que o homem comesse do fruto do conhecimento, ou melhor, da árvore da vida. Uma das ideias dele era essa, fazer com que o homem pudesse viver eternamente, para que ele pudesse se manter no domínio. Por isso que Deus teve que colocar anjos ali para proteger. Porque assim como Satanás induziu Adão e Eva a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele também iria induzir eles para comer do fruto da vida eterna. Mas Deus não permitiu. Só que não foi só isso que aconteceu. Adão era o representante legal, moral desse mundo. Lá no livro de Jó, descreve que em um concílio que teve, Satanás se apresentou lá naquele lugar. E Deus, na verdade, quando ele pergunta, Deus está dizendo assim: o que é que você está fazendo aqui? Esse lugar aqui não é seu, você está banido daqui. Aí Satanás diz: não, o Senhor me baniu daqui,
mas a terra, os moradores, os habitantes da terra, me deram o direito legal de ser o representante da terra. Então, eu tenho domínio sobre esse mundo. Esse mundo é meu, ele me pertence, eles me colocaram ali. Aí Deus disse, não, você não está correto, não. Tem alguém lá, naquele mundo, que não é submisso ao seu governo. Tem alguém lá que é justo, que é íntegro, que é reto. Meu servo Jó. E o diabo diz, não. É porque o Senhor bajula ele. É porque o Senhor compra ele. No dia que tirar tudo que ele tem, você vai ver. Ele vai negar na sua cara. Ele vai te excomungar na sua cara. E todos aqui vão ver que o Senhor é um Deus que compra a fidelidade das pessoas. Eu pergunto aqui essa manhã. Você está aqui porque você está sendo comprado por Deus? Então Satanás passou a ter o direito legal sobre esse mundo depois da queda de Adão e Eva. Por isso que Jesus disse que o príncipe desse mundo é Satanás. Em um mundo que Deus não governa, o que acontece? É caos, ele é caótico, ele é desastroso, ele é terrível, porque não é Deus que está no governo, é o príncipe desse mundo. Mas esse não é o fim da história. Olha o que diz aqui. Promete-nos poder sobre as nações. Olha que texto interessante. Em Apocalipse 2, versículo 26 diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Porque se em Gênesis escolhemos perder o direito, em Apocalipse Jesus nos devolve o direito. Esse mundo já tem um novo príncipe, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mundo não pertence mais ao inimigo, ele já foi vencido na cruz. Ele foi vencido porque o túmulo de Jesus está vazio e o trono de Jesus está ocupado. Jesus venceu, Jesus triunfou. Nós que éramos escravos do príncipe Satanás, estamos livres dele. Porque agora Jesus venceu e ele agora tem direito legal e moral sobre esse mundo. Mas olha aquela informação. Aquele que vencer e fizer a minha vontade. Olha, quem é súdito de Jesus não faz a sua própria vontade. Mas a Bíblia diz que faz a vontade de quem? De Jesus. E qual é a vontade de Jesus? Onde quer que Jesus quer que você esteja? Essa manhã? Ou essa tarde? Na onde? Jesus quer você aqui. Porque na eternidade vai ser assim. Se na eternidade vai ser assim, aqui também é assim. Então nos movemos para que possamos fazer e atender a vontade de Jesus. Porque nós temos uma luta nossa individual, né? A luta da nossa carne. Do que nós queremos. Lembre-se sempre da oração de Jesus. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita. Que não seja feita a minha vontade. Mas Jesus disse que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que você esteja aqui. A vontade de Deus não é que você venha fazer uma outra coisa que não seja isso aqui. O sábado não é para mim, não é para o meu deleite. O sábado é do Senhor. A palavra diz, o sábado do Senhor teu Deus. É Ele que te santifica. É penoso estar aqui, é um fardo estar aqui, então vai ser no céu. Próximo. Então, olha só. Deus vai dar autoridade para que você sente com Ele no seu trono e governe as nações. Eu não estou falando apenas do planeta Terra, mas Deus é rei de toda a criação e Deus vai permitir que você sente com Ele na pessoa de Jesus no seu trono. Você quer mais o quê? Não existe patamar maior do que esse. O que é a cadeira do presidente dos Estados Unidos perto dessa promessa que Jesus nos faz?
E aí, deixou-nos nus. Então, Gênesis 3, versículo 7 diz assim: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para se cobrir. Como é que o pecado nos deixa? Nu. E essa nudez aqui significa a vergonha. Ninguém aqui comete um pecado e sai feliz. Nossa, que pecado maravilhoso que eu fiz. Você tem vergonha. Eu tenho vergonha, nós temos vergonha. Ninguém quer aqui que os nossos pecados seja exposto aqui publicamente. Quem é que quer? Então, o pecado nos deixa o quê? Nos diante de Deus. Ele nos deixa com vergonha. Tem um outro argumento que eu posso usar aqui no lugar de vergonha. Qual seria? Tristes? Com medo? Imagina uma pessoa que cometeu um crime. Ele está ali. E se alguém vir me matar? E se alguém descobrir? Então o pecado nos tira do conforto. O pecado nos tira a paz. O pecado nos deixa doentes. Mas isso não é o fim. Lá em Apocalipse diz assim, o título: veste-nos com vestiduras brancas. E o texto diz: aquele que vencer, Apocalipse 3:5, aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus. Se em Adão ficamos nus, em Cristo ele nos veste de branco. O que significa essa coberta branca? Significa que você está limpo, purificado, perdoado de todos os seus pecados. Sem Adão temos vontade de correr da presença de Deus em Cristo. Nosso maior desejo, a nossa maior alegria é estar diante da presença dele dia e noite, noite e dia. Vir à igreja não é um peso. Vir à igreja é algo como se deliciar. Estar aqui é algo vantajoso. Estar aqui é algo alegre. Estar aqui é algo feliz. Porque não existe coisa melhor do que estar diante da presença dele. É como se Jesus estivesse apagando os seus pecados. E por mais que o diabo acuse você, Jesus escreve do lado do seu nome assim, ó: os pecados de Diego José Pereira Santos estão perdoados por causa do meu sangue. E esse mesmo nome, Jesus escreve no seu nome, e no nome de cada um que está aqui essa noite, essa manhã. Estamos chegando no fim. O que foi que o pecado fez com a gente? Expulsou-nos da presença de Deus. Essa foi talvez uma das piores pragas do pecado. Gênesis 3:3. Por isso o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Deus teve que expulsar o ser humano da sua presença porque o homem não suportaria estar na presença de Deus. Nossos primeiros pais tinham acesso face a face com o nosso Deus. Adão, Eva enxergavam o rosto de Deus. E depois que o pecado chegou, eles perderam esse privilégio. Eu perdi esse privilégio, você perdeu, nós perdemos esse privilégio. Tivemos que ser banidos, expulsos para o nosso bem. Porque se a gente se aproximar de Deus com esse corpo miserável que nós temos, nós morremos instantaneamente. Somos consumidos. Mas esse não é o fim da história. Porque lá em Apocalipse, diz assim: faz-nos colunas no santuário de Deus. Em Apocalipse 3:2 diz: aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Amém?
Irmãos, se em Gênesis, por causa da escolha errada, fomos expulsos, em Apocalipse, em Cristo, Ele nos recebe de volta para sempre na presença do nosso Deus. Deixa eu adiantar aqui. Devolve-nos ao pó. Gênesis 3,19 diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. E aqui a gente entra naquela parte que eu já mencionei aqui: a morte. A morte é uma intrusa nesse mundo. A morte nunca fez parte dos planos de Deus para esse mundo. A morte é uma tragédia que acontece na história da criação. A morte que causa tanta dor, tanto sofrimento. Mas, irmãos, para acabar com isso, para acabar com a morte, Jesus teve que sofrer tudo que ele sofreu. Ele foi rejeitado. Isaías diz que ele foi moído. Moído literalmente. Se você for à feira ali, se você pedir para comprar tempero e pedir para moer, você vai ver o que ia ser moído. Está lá o grão, aí coloca ele ali. Quando mexe, sai fininho. Jesus foi moído. Ele foi espancado, ele foi torturado. Porque lá atrás, nossos primeiros pais escolheram a mentira ao invés da verdade. E veio a morte para esse mundo, e veio a dor, e veio o pranto, e veio o luto, e veio a tristeza. Mas esse não é o fim da história. Amém? Porque, diz assim: coloca-nos no trono de Deus. Em Apocalipse 3:21 diz: aquele que vencer, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai. Na onde? No seu trono. Olha só. Se em Adão fomos condenados à morte eterna, em Cristo somos elevados à vida eterna e a sentar no maior de todos os tronos, que é o trono de Deus, o trono da justiça, o trono do governo eterno, o trono do Altíssimo. Em Adão, morte eterna. Em Jesus, vida eterna, sentar no trono de Deus, permanecer com Ele para todo sempre. É isso que Jesus nos oferece. Coluna no santuário de Deus, coluna, permanecer ali para sempre. Não há dinheiro do mundo que compre isso. Ter esse privilégio de estar diante de Deus para sempre. E aqui está uma pequena ilustração. Imagine você chegando no trono de Deus. E Jesus te recebendo e colocando na sua cabeça a coroa da vida eterna. E dizendo assim para você: meu filho, eu passei a eternidade toda te esperando. Você finalmente chegou, me deu um abraço, toma essa coroa na sua cabeça, senta aqui comigo no meu trono, porque a partir de hoje você vai governar comigo as nações. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Deus nos chama da morte para a vida, das trevas para a luz. E não ser nada, ser pó, para ser coluna no seu santuário, sentar no seu trono e governar com Ele para sempre. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua escolha de estar aqui. Que Deus abençoe a sua escolha de caminhar com Ele até que Ele volte. Que Deus abençoe a sua escolha de permanecer nos caminhos de Jesus, custe o que custar. E lembre-se, não é até amanhã, não é até depois de amanhã, mas é até o fim. Jesus te chama, Jesus nos chama a estarmos na presença dEle. E estar aqui faz parte de estar na presença dEle até a morte ou até que Ele volte. Eu sonho com um dia, com um mundo onde as flores nunca mais vão murchar.
Eu sonho com um dia, com um mundo onde que a morte não mais existirá. Eu sonho com um dia estar em um lugar onde que o amor para sempre reinará. E esse lugar já está preparado e tem até o teu nome lá te aguardando. Que Deus nos abençoe. Amém?